Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos vossos frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus cumpriu plenamente a missão que o Pai lhe concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele cumpriu a sua missão de Messias, Salvador, por sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Esta Páscoa, através da qual Ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. Essa comunhão eterna com Deus, que Ele concedeu a todos aqueles que nele creem, como único Senhor e Salvador. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, participamos desta nova e eterna aliança desde quando nós fomos batizados. O batismo significa o mergulho nesta graça da nova e eterna aliança estabelecida por Jesus. Mergulho na Páscoa do Senhor. Por meio do sacramento do batismo, nós recebemos a graça para morrer ao pecado e viver o dom de uma vida nova, a vida de filhos, filhas, amados de Deus, a vida de irmãos e irmãs de Cristo Jesus, para que possamos pelo mundo afora testemunhar o seu reino de amor. Recebemos pelo batismo o dom do Espírito Santo, que nos garante os dons, as virtudes, as graças, para que testemunhemos o reino de Deus. Porém, certamente, nós todos temos o inimigo que quer muitas vezes fazer com que nós não vivenciemos o dom desta aliança, que nós não sejamos fiéis ao dom desta nova e eterna aliança que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. A nossa salvação está aí. A comunhão de amor com Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas, por muitas vezes, a tentação, o tentador, bate à porta dos nossos corações para nos desviar, para fazer com que esta graça da nova e eterna aliança seja frustrada em nossa vida. Por isso que Jesus nos chama a atenção.
como nós ouvimos no Evangelho, para que tomemos cuidado com os falsos profetas. O tentador, o inimigo da nossa fé, o demônio, ele certamente se utiliza de diversos instrumentos para nos desviar, para nos levar à infidelidade ao dom da aliança. E ele, portanto, se utiliza também de falsos profetas. Essa expressão é muito interessante, justamente porque os falsos profetas parecem profetas. Inclusive, eles pregam a palavra de Deus. Eles pregam a palavra de Deus. Só que suas ações, suas vidas, não testemunham o reino de Deus. São falsos profetas. Parecem profetas de Deus, pregam, ensinam, mas são falsos. Justamente por quê? Porque acabam levando as pessoas à infidelidade ao dom da aliança. Tomemos cuidado, irmãos e irmãs. Tomemos cuidado. Por isso Jesus ele nos dá no Evangelho alguns critérios de discernimento para que nós não fiquemos nos associando a esses falsos profetas. Pessoas que muitas vezes parecem mais católicos do que o próprio Papa. Critérios. E ele se utiliza da imagem da árvore boa que produz bons frutos, da árvore má que produz maus frutos, para nós percebermos que os falsos profetas, mais cedo ou mais tarde, eles vão produzir frutos ruins, frutos maus. E que frutos são esses? Frutos que nos levam a perceber que não são homens e mulheres fiéis ao dom da aliança de Jesus Cristo. Homens e mulheres que fazem questão de dividir, homens e mulheres que fazem questão de semear a cisânia da fofoca, da intriga, da divisão, do desamor, da mentira, do ódio. Porém, aparentemente pregam as coisas de Deus. Falsos profetas. Interessante termos percebido na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, que Deus, ele não apenas faz a Abraão uma promessa, mas ele garante o cumprimento dessa promessa, porque Deus é fiel à sua promessa. E nós ouvimos nessa primeira leitura aquele momento que Deus estabelece com Abraão um pacto, uma aliança, pedindo para esquartejar os animais. Mas que coisa interessante. Uma vez que os animais estavam esquartejados, aves de rapina, como diz a leitura, as aves de rapina começaram a ir contra aqueles animais sacrificados, porque eram animais sacrificados, o sangue estava jorrando e as aves foram em cima. Assim é o inimigo da nossa fé. Ele vem em cima da aliança para tentar nos levar à infidelidade ao dom da aliança.
Abraão foi, espantou as aves, porque Abraão queria de fato estabelecer aquela aliança com Deus. Depois Abraão pegou no sono e do céu veio uma bola de fogo que passa por meio daqueles animais sacrificados. Mas uma coisa interessante, porque uma vez que aquela bola de fogo simbolizava o Deus, o nosso Deus, que estabelecia com Abraão um pacto, Abraão também tinha que passar ao mesmo tempo daquela bola de fogo. Porque o pacto se estabelecia assim. As duas pessoas que estabeleciam a aliança, o pacto, tinham que passar ao mesmo tempo por aqueles animais esquartejados para dizer: se um de nós for infiel à aliança, ao pacto, morreremos como esses animais. Só que a chama de fogo passa, Abraão não. Por quê? É claro que o nosso pacto, a nossa aliança com Deus é bem desproporcional, porque Deus é fiel à sua aliança, enquanto nós, infelizmente, somos infiéis. Ele é a garantia da aliança. Estabelece a aliança, é a garantia da aliança. E mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel e nos perdoa para que nós possamos ser fiéis ao dom da aliança. E isso tudo, irmãos e irmãs, é graça de salvação que Jesus Cristo nos concedeu. Por sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, estabeleceu uma nova e eterna aliança que nada e ninguém pode cancelar. Da nossa parte, fidelidade à aliança. E se formos infiéis, suplicamos a sua misericórdia para retomar essa fidelidade. Mas cuidado com as aves de rapina. Cuidado com o inimigo da nossa fé. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar fazer com que nós sejamos infiéis à aliança. E nessa tentativa, se utilizará também dos falsos profetas. Peçamos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Senhor, que nos dê, pela sua graça, pela graça que nós recebemos no batismo, a fidelidade ao dom da aliança, a fidelidade ao amor de Deus, ao amor aos irmãos. Que na graça da comunhão eucarística, onde nós celebramos a Páscoa de Jesus, na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, possamos ser fortalecidos pela graça de Deus. E que possamos ter a coragem de também denunciar os falsos profetas, que muitas vezes semeiam em nossa comunidade a divisão, o ódio, a mentira, que muitas vezes semeiam em nossa comunidade aquilo que não é de Deus. Que a nossa comunidade seja fiel ao dom da aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.